Foi, começou? Gravando. Oi, gente, tudo bem? Se inscrevam no nosso canal. Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam muito animados com o início do nosso projeto. Nós estamos aqui hoje, nós três, para gravarmos um vídeo para a gente passar para vocês as principais instruções com relação a esse projeto que a gente vai começar, de estudos junto, como vai funcionar, como serão os encontros, o que a gente vai ter que fazer aí para estudar juntos, enfim. Primeiramente, vamos nos apresentar, né? Eu sou a Marina Braga, mas todo mundo me conhece como Nina, e vou estar aqui ajudando a conduzir esses encontros. Quem vai? Eu sou o Adriner, então a gente vai estar também junto aqui para estudar junto, na verdade, né? É um grupo de estudo mesmo. Não serão aulas, tá, pessoal? Serão momentos da gente estudar e debater assuntos. E eu sou o Henrique, para quem não conhece, estou ajudando a Nina e o Adner, assim como o Dutra, Visane e o César, que vão aparecer de vez em quando. E a gente está, como o Adner disse, para organizar o grupo, para passar para vocês as informações, tirar as dúvidas técnicas, mas jamais para sermos professores e algo do tipo, tá? A gente está só conduzindo. Exatamente. O intuito do grupo de estudo é ser um grande grupo de debate mesmo, sabe? Para que a gente possa estudar juntos, trocar ideias. Então, assim, não tem professor no projeto. A gente está aqui só para organizar mesmo, para estar à frente aí, marcando as coisas, enfim, conduzindo o grupo. Mas é um grande grupo de debate para que uns possam enriquecer as ideias dos outros também em todas as pesquisas que a gente vai fazer. A gente está gravando esse vídeo, mas essas instruções era para a gente ter passado no encontro da semana passada, que infelizmente a gente teve que cancelar. Então, nós resolvemos gravar o vídeo para já ir inteirando vocês, enfim, para já deixar vocês por dentro das coisas. Então, vamos lá para os recados iniciais, né? O grupo de estudo, ele surgiu por uma iniciativa do FOCA, né? E por aquela questão que a gente sempre tem de querer estudar sobre a nossa igreja, querer se aprofundar no estudo de certos assuntos e nunca ter tido alguma iniciativa, assim, concreta para isso. Então, o FOCA teve essa iniciativa, essa é a segunda turma desse módulo 1, e exatamente por essa necessidade de muitas pessoas da nossa comunidade de estudar mais profundamente sobre temas relevantes da Igreja Católica que o FOCA foi montado, né? O tema central desse nosso grupo de estudo, do módulo 1, é a missão apostólica da Igreja Católica, que vai desde a Igreja Primitiva até os nossos dias. Então, nós teremos 9 encontros durante todo esse tempo do nosso curso, e em cada um desses encontros, nós vamos discutir a missão apostólica da Igreja Católica em uma era diferente pela qual a Igreja passou. É bem legal, é um negócio muito amplo, e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Quando a gente mandou para vocês o link para adesão, não sei se vocês lembram, mas tinha um campo com uma bibliografia proposta, né? Alguns livros, algumas obras, enfim, que serviriam de apoio para as pesquisas que seriam realizadas. Eu gostaria de ressaltar que não é necessário ter esses livros, não é necessário adquirir nenhum desses livros dessa bibliografia, não são os livros que obrigatoriamente a gente tem que ter para fazer esse estudo aqui durante o nosso curso. Só que são livros que, de acordo com a proposta do César, né, e do Preto, que são, o Preto, todo mundo conhece o Preto, né, ele não é nada da vida, mas ele finge que ele é seminarista, e o César é teólogo. O Preto dá milho para as galinhas. E aí foram eles que recomendaram esses livros, que são livros que podem dar um apoio para a nossa pesquisa. Então, se eventualmente você tiver um livro desse em casa, pode usar, com certeza vai encontrar informações muito satisfatórias lá. E também, se alguém se interessar em comprar alguma obra depois de todo esse estudo que a gente for fazer, né? Ficam ótimas indicações aqui. Mas ressaltando, que foi uma pergunta que a gente já recebeu, né? Eu inclusive, recebi. Não é essencial ter nenhum dos livros dessa bibliografia. Quem tiver, legal. Quem quiser adquirir, massa também. Mas a gente, são só obras para a gente poder ter como apoio aí. Alguns deles eu encontrei em PDF e eu vou organizar num Google Drive, vou disponibilizar para vocês também. Não são todos, mas eu tenho alguns daqueles, tá? Isso mesmo.
Aí a gente disponibiliza para vocês o que a gente tiver. Se vocês também tiverem algum, né, em formato PDF, quiserem mandar para a gente compartilhar com todo mundo, vamos compartilhando tudo que a gente tem. Esse modelo, ele é completamente online. Tá? Ano passado, a gente só teve um encontro presencial, que foi realmente a finalização do nosso curso, né, que foi um encontro em que todo mundo foi na missa junto, o último encontro mesmo do curso, mas ele vai ser totalmente online. Então, como eu comecei falando, né, já falei um pouquinho lá atrás, o nosso curso terá a duração de 6 meses total. E nesses 6 meses, nós vamos ter 9 encontros. Se for necessário, lá para frente, com relação a algum tema, alguma aula adicional, enfim, a gente pode adicionar mais um encontro para a gente deixar isso tudo mais completo. Mas, de início, nós vamos ter 9 encontros, e cada encontro vai ter a duração aproximada de 2 horas, para a gente discutir aí os temas do nosso estudo, né? Os nossos encontros, conforme o termo de adesão lá, eles vão ser às segundas-feiras, vão começar às 8 horas da noite, 20 horas, e estão previstos para terminar às 22. A gente tem um compromisso de terminar às 22, mas enfim, se um dia a gente quiser se estender um pouquinho mais, se a discussão estiver boa, também não há problema, tá? E os nossos encontros, eles foram pensados de uma forma para serem quinzenais, de 15 em 15 dias, né? Então, uma semana tem, outra semana não tem. Uma semana tem, outra semana não tem. Porém, o que peculiarmente vai acontecer essa semana? Como era para a gente ter feito o encontro inicial na semana passada, né, com o professor Felipe, na quarta-feira, e por imprevistos ele teve que cancelar, a gente, excepcionalmente nessas 2 primeiras semanas, nós vamos ficar com 2 encontros seguidos, né, com encontros em 2 semanas seguidas. O primeiro que vai ser agora no dia 13, né, que é quarta-feira, com a aula inaugural do professor Felipe, que é excepcional, e o próximo já vai ficar para o dia 18, que então vai ser as únicas semanas que a gente vai ter encontros seguidos, vão ser essas 2, o resto depois a gente vai seguindo esse cronograma de 15 em 15 dias, tá? E como que vai ser feito, na prática, esse estudo, né? Esse estudo, cada encontro nosso tem um tema. E, por exemplo, Igreja na Idade Média, Concílio Vaticano II, Era Apostólica. Para cada um desses encontros, vão ser elaboradas 3 questões para vocês pesquisarem e responderem. Então, a gente manda com antecedência de 15 dias, né? Antecedência. Essas 3 questões, vocês têm esses 15 dias para fazer a pesquisa sobre elas na casa de vocês, utilizando qualquer material que vocês acharem mais adequado, internet, né? Hoje é o que majoritariamente a gente vai usar, mas pode usar o material que vocês acharem mais adequado. E aí, no próximo encontro, cada um com as respostas feitas dessas perguntas, vai participar desse debate e a gente vai trocar esse conhecimento. Como que vai funcionar? São 3 perguntas e 2 são de resposta obrigatória e uma é de resposta facultativa. Por quê? No último módulo, a gente viu que as perguntas realmente elas são muito densas e elas geram um debate bem enriquecedor. Então, às vezes, não dava tempo de todo mundo compartilhar a resposta de todas as perguntas. Então, por isso que a gente fez dessa forma agora, né? 2 respostas são obrigatórias, as 2 primeiras, e uma é facultativa. Vai estar lá indicado nas perguntas qual que é obrigatória e qual é facultativa. Aí, em todos os encontros, vão ser sorteadas 3 pessoas? É isso, por pergunta? Acho que 2, Nina. 2? Tá. Acho que eram 2 pessoas por pergunta. Tá. Eram 2, mas é porque a gente tinha 3 questões. Então... Né? Aí, se a gente pode continuar com as 3, tendo algumas pessoas vão ser sorteadas, né? A gente define na hora. Isso. Aí, a cada encontro, algumas pessoas vão ser sorteadas para compartilhar com a gente a pesquisa que vocês fizeram. Então, estamos aqui e tal, pergunta 1, sorteado foi o Adriner. O Adriner vai lá, compartilha com a gente a pesquisa que ele fez, a resposta para a pergunta, enfim, a experiência que ele teve, e aí a gente vai passando para o próximo sucessivamente, e assim cria-se o debate. Então, aí, se a gente o Adriner está respondendo, alguém quer complementar alguma coisa, levanta a mão, fala, vamos enriquecendo o debate. Não é só para as pessoas que foram sorteadas compartilharem, né? Isso é só um pontapé inicial para a gente ter ali a temática inicial da conversa, mas depois a gente inicia um debate e eu particularmente acho uma forma muito legal de realizar esse estudo.
É legal, pessoal, que vocês mandem essas perguntas, essas respostas, um dia anterior. A gente vai mostrar depois como vai funcionar essa parte da sala de aula, do Google Classroom. Mas vocês vão enviar até 24 horas anterior ao horário da aula, ou seja, no dia anterior até às 8, vocês têm um prazo para enviar as respostas pelo Classroom. Tá? Vocês vão gerar um PDF e enviar lá. A gente vai mostrar certinho como funciona. Mas é bem simples, é bem tranquilo. E vocês enviam para a gente poder dar uma olhada, ver se tem que pontuar alguma coisa, né, que a gente consegue puxar durante o encontro sobre alguma coisa que vocês falaram. Então, funciona assim. Isso. E só para complementar, perdão, Nina. Não, pode falar? É uma coisa que faltou falar no começo. A gente vai trabalhar com frequência de participação nos encontros, certo? Então, temos 9 encontros, e foi estipulado pelo FOCA que o limite de falta seriam 2 encontros, né, que vocês, caso não possam participar, ainda assim conseguiriam concluir o curso, né, e permanecer conosco até o final. Como que a gente vai computar essas faltas? Isso foi falado na reunião sexta-feira, não sei se o Adler já tinha chegado, né, quando o Du falou, é o seguinte, a gente sabe que, por vezes, vocês não vão poder participar do encontro segunda-feira, né, por isso a gente tem esse limite. Mas se vocês, por acaso, não participarem, mas conseguirem enviar as respostas até o dia anterior, dessa forma que o Adler disse, pelo Classroom do Google, fazendo o envio dentro do prazo, e você faltar apenas a aula, né, durante a chamada de vídeo, nós computaremos meia falta, tá bom? Ou seja, a aula, a sua presença vai ser composta de presença na aula e o envio tempestivo do trabalho, ou seja, o envio dentro do prazo. Então, por exemplo, não consegui, semana foi corrida, não deu para terminar as perguntas e enviar a tempo, mas eu participei da aula, nós vamos descontar meia presença, tá bom? De forma que, alcançando 2 faltas completas, né, ou seja, 2 encontros ou 2 tarefas, enfim, nós vamos fazer a conta lá, aí sim você vai estar no limite das faltas. Então, é algo para ajudar, né? Às vezes eu não posso fazer o trabalho, mas eu participo da aula, aí eu não conto a falta. Ou então preciso me ausentar, tem algum compromisso, que não dá para adiar, mande o trabalho, porque aí você não fica com a falta completa. Era esse que eu tinha para falar. Outro ponto, mesmo que vocês às vezes faltem, eu consegui entregar e vou ter que faltar por um compromisso, como o Henrique falou. As aulas, elas vão ficar gravadas. Então, depois você entra no Classroom e você consegue assistir o encontro, né? Não é bem a aula, né? O encontro e os debates que foram acontecendo durante o encontro, tá? Para você se contextualizar e no próximo encontro não ficar meio perdido. Por mais que sejam eras diferentes, cada encontro vai ser no momento da igreja, é uma história, é cronológico, né? Então, a gente vai começar na era apostólica e vai avançando no tempo da igreja. Então, se você perde um encontro, às vezes você perde um pouquinho do que foi falado, e às vezes a gente vai recapitular um assunto e você fica meio perdido. Então, é interessante, se você faltou, se você perdeu, entra no Classroom e assiste a aula gravada. Isso, exatamente. Bom, eu acho que de recados iniciais era isso que a gente tinha para dar, né? Uhum. Relembrando, o nosso curso vai começar nessa quarta-feira agora, dia 13/8, e nós vamos seguir com ele até o dia 24 de novembro, tá? Isso de 15 em 15 dias, 15 em 15 dias. E conforme a gente comentou, se for necessário, a gente adiciona um encontro a mais, conforme também o senso comum aí dos nossos participantes. E eu acho que é isso. Qualquer dúvida, vocês vão mandando para a gente no grupo. No grupo também a gente já vai disponibilizar a lista desses encontros certinho, só que essa lista vocês também vão encontrar na plataforma do Google Classroom, que os meninos vão explicar agora como que vai utilizar. Então, enfim, todas essas informações a gente vai deixar no Google Classroom para quem precisar consultar, e qualquer coisa a gente fica à disposição para qualquer dúvida. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito enriquecedora para todos nós e que vai motivar muito mais a gente a vivenciar a nossa fé de uma forma mais profunda. E é isso. Bora lá. Pode explicar, gente. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela
E a gente vai começar bem do início, tá? Alguns de vocês ainda não aceitaram o convite. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o e-mail de vocês, tá? Ele vai estar mais ou menos assim. Joga lá no pesquisar e-mail, foca, que vai aparecer. Clicou no convite, você clica em participar. Adler, rapidinho, Adler. Pode Sim. acontecer, como aconteceu com a Nina mesmo, agora há pouco, desse link não estar na caixa de entrada. Então, você pode checar na sua caixa de spam também, ou lixo eletrônico, né? Algumas pessoas, eu vi que são Outlook, Hotmail, tá lá lixo eletrônico no Outlook. Então, Isso. era só isso mesmo. E o remetente vai ser Foca Maristela, tá? Então, para identificar certinho. Você vai clicar no participar da turma. Aí, eu vou mudar aqui que você vai alterar a janela, tá? Ele vai abrir uma nova aba. Deixa eu mudar aqui. Olha lá. Então, ele vai abrir essa outra janela, tá? Que é a janela do Classroom já. Então, você vem aqui, ó, ele está perguntando se eu vou utilizar esse mesmo e-mail, né? O vinicius.adriner. Então, sim, participar. E aí, eu entrei na sala de aula, tá bom? Para quem já fez essa adesão, né? Ah, eu já entrei. Como é que eu vou achar isso no meu Gmail? Você clica nesses pontinhos aqui em cima, ó. E você vem aqui embaixo. Google Sala de Aula, tá? Clicou, vai abrir isso aqui. Abriu isso aqui, essa é a nossa sala de aula, pessoal. É bem simples, bem autodidático, autoexplicativo, tá? Então, aqui, ó, é o nosso mural do curso, tá? Aqui vai ter tudo que a gente for postando, colocando. Se eu coloquei um material diferente, vai aparecer aqui uma notificação. Se eu criei uma aula, vai aparecer. Se eu coloquei uma atividade, vai aparecer, tá? Então, como vai funcionar? Se você clicar aqui, ó, atividades, aqui vai aparecer tudo que está agendado no curso, tá? Então, no momento, nós temos o link para o primeiro encontro, o link para o segundo encontro e o link para o terceiro encontro. Então, se eu clicar no link, já tem aqui, ó, inclusive, as informações. Encontro inaugural, dia 13 de agosto, professor Felipe, quarta-feira, das 8 às 10 da noite, tá? E o link da videochamada. Se você clicar agora, ele não vai abrir, porque eu estou numa chamada e também não vai ter sido iniciado pelo Foca. Mas assim que a gente iniciar, ele já vai estar disponível, tá bom? Aqui ele dá mais algumas instruções, a gente coloca às vezes. Isso também vai estar no segundo, tá? E assim por diante. Aqui são as atividades. Como a gente falou, nós teremos a atividade antes do encontro. Então, esse primeiro encontro com o professor Felipe, dia 13, não tem nenhuma atividade para ele. Então, vocês não precisam se preparar. Se quiser pegar um caderno, uma caneta para ir anotando o que o professor falar, é legal. Ele tem muito, muito conhecimento. Tá? Ele é um historiador e teólogo. Então, ele consegue explorar muito tudo que a gente tem de material na igreja. E nesse encontro, então, você não tem que entregar nada de tarefa. Essa pesquisa aqui é para o segundo encontro. Então, nós vamos clicar nela aqui, ó. Já vai ter as informações, tá? Então, tá lá. Isso daqui, eu vou clicar para aumentar aqui, ó. Eu tô como aluno, então vai ficar assim para vocês, tá? Então, pesquisa do segundo encontro, era apostólica. A gente tem aqui as 3 questões. Então, primeira questão, como o ambiente cultural... Deixa eu pegar meu carregador aqui, senão... Como o ambiente social, cultural e religioso do primeiro século influenciou a propagação da mensagem cristã. Cite exemplos. Então, você vai abrir o seu Word, você vai criar a resposta, tá? Pesquisa e coloca as suas fontes. É muito importante que você coloque as fontes, tá? Preste atenção se a fonte que você está usando é confiável. A gente às vezes joga no Google, pesquisa e não se atenta a uma referência bibliográfica confiável. Então, fundamente bem a sua resposta, tá? Escolha um evento ou figura importante do livro do Atos e explique como esse episódio contribuiu para a expansão da igreja. Então, aí você pega e dá uma olhada no livro do Atos dos Apóstolos. Se você quiser tentar, já começando a iniciar a ler ele bastante, leia ele inteiro, se conseguir.
ou então pega o principal ali, né, sei lá, Pentecostes, o primeiro concílio, o que te chamou a atenção, ou algum personagem, né, o martírio de Estevão, e você vai discorrer sobre isso, tá? E a terceira pergunta, que ela é, como a gente falou, optativa, né, facultativa, escolha um apóstolo ou líder cristão primitivo, além de Pedro e Paulo, e analise a sua contribuição para a igreja nascente. Por mais que a gente não coloque ela como obrigatória, aproveita essa oportunidade e coloca ela, a gente vai debater esse assunto, tá legal? E aqui embaixo a gente tem as instruções. Desenvolva a resposta com base em fontes seguras, de preferência em livros e artigos listados na bibliografia proposta. Crie um arquivo, você vai fazer o Word, gerar o PDF, com o texto e imagens utilizadas, e faça o envio do arquivo até a data limite determinada. Não há necessidade de seguir normas de diagramação e apresentação, porém é esperado um artigo com uma linguagem clara e uma apresentação que facilite a compreensão. Cite as fontes bibliográficas e sites de consulta. Lembre-se sempre de checar se a coerência e a reputação da fonte. Procure não utilizar informações que não tenham confirmação ou que conflitem com outras fontes reconhecidas. Em caso de dúvidas sobre alguma informação a ser citada em sua atividade, insira uma observação com sua consideração em relação a isso. Nada impede também que durante o estudo de vocês, e que vocês estiverem elaborando a resposta, vocês perguntem no grupo, ou até mandem, gente, eu achei um artigo, achei uma fonte, achei um livro, o que vocês acham? A gente fala se a gente achou isso na nossa pesquisa, se foi falado quando a gente estudou, né? A gente debate sobre isso, é legal essa troca, tá? O Henrique vai disponibilizar o material que ele editou, a gente manda os links que a gente conseguiu durante a nossa pesquisa, é legal essa troca. Aqui embaixo, ó, tem um espaço para comentário. Volta e meia, a gente deixa alguma coisa aqui. Um link, ou alguma orientação diferente, tá? Mas sempre vai ser falado também no próprio grupo. Eu criei um arquivo, o que eu faço? Eu vou mandar no grupo? Não. Eu vou adicionar aqui na própria plataforma. A plataforma, tá vendo aqui, ó, data da entrega, 17 de agosto, 20 horas. Isso aqui já está fixo. Então, quando deu esse horário, a plataforma vai fechar e não vai aceitar mais documentos, tá? Então, você fez o arquivo, gerou o PDF, você vem aqui em adicionar ou criar, aqui em cima, ó. Adicionou ou criou o arquivo, você enviou, tá ok? Marcar como concluída. A gente vai saber que você enviou o seu arquivo. A gente pede que você envie o quanto antes, não precisa esperar a última hora. Por quê? Nós três vamos se dividir, a gente vai ler todos os arquivos, todos os trabalhos, tá? Para que a gente possa explorar isso nos encontros. Então, se vocês deixarem para a última hora, nós teremos 20 arquivos para ler. E aí tem gente que vai escrever uma página, tem gente que vai escrever 4, 7, enfim. Então, quanto antes vocês enviarem, melhor. Gente, alguma coisa para falar? Eu queria fazer uma observação só, que a gente fez essa observação no módulo passado e eu acho muito relevante, sobre a utilização de chat GPT, inteligência artificial, enfim. Eu ia falar disso também. Né? Esse tipo de ferramenta. Eu vou falar e o Henrique complementa. A gente sabe que hoje em dia, né, praticamente a gente não faz mais nada sem usar o chat GPT. E é uma iniciativa muito válida. O uso do chat GPT, ele pode ajudar muito a gente, inclusive nesse projeto. Só que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse tipo de ferramenta que a gente utiliza. Principalmente com relação à veracidade da informação. A gente realmente não sabe se tudo aquilo que o chat aponta para a gente é verídico nesse campo de pesquisa que a gente está fazendo. Pelo menos na minha área do Henrique, né, que é a área do direito, muitas vezes eu uso o chat GPT para alguma coisa e ele inventa umas informações. Então, assim, para a gente tomar um cuidado com relação a isso, né? Para a gente realmente desenvolver o hábito de fazer essa pesquisa, primeiro com fontes seguras, como o Adriner disse. Então, todo mundo tem Google, enfim, internet à disposição. Vamos procurar em sites bacanas. Não precisa ser só, né, dentro das obras, tem muito site na internet que é confiável, site de estudo, de pesquisa, tem muito professor bacana na internet, enfim, vídeo no YouTube, tem muita aula legal dos quais a gente pode extrair esse tipo de conteúdo, enfim, o recado, na verdade, se resume a ChatGPT, uma ferramenta bacana? Sim. Pode utilizar? Sim. Mas vamos também expandir um pouco também o nosso, né, a nossa funcionalidade, a funcionalidade dessa nossa pesquisa aí, né? Priorizando
sites confiáveis, obras, livros, aulas do YouTube, enfim, para depois a gente deixar o chat GPT aí mais para uma organização da resposta, às vezes para o chat pontuar alguns pontos bacanas que a gente pode abordar na nossa resposta, enfim, para a gente não se basear só na nossa experiência com o chat GPT e fazer essa pesquisa de uma forma um pouco mais densa. Aí pode falar. Nesse sentido que a Nina falou, tá tudo bem, precisei usar a inteligência artificial. Hoje tem o chat GPT, pode ter alguma outra que você utiliza, como a Nina disse, a gente prefere que deixe essa opção, não como a primeira opção sua, favoreça livros, artigos, aulas, não tem problema, tá, pessoal? Qual que é a minha fonte? É o artigo que eu achei no site da Canção Nova, é o artigo que eu achei no site do professor Paulo Ricardo, do professor Padre Paulo Ricardo. Não precisa ser sempre um livro, tá? Não, aqui não tem rigor acadêmico, não vai ter, a gente não vai exigir que sejam livros publicados, nada demais, mas que seja uma fonte católica confiável. Mas assim, precisou usar o chat, lembre-se sempre de, após você jogar o prompt lá no chat, no finalzinho coloca, cite as fontes, ou me apresente as fontes. O próprio chat vai te direcionar para um link. Tá? É uma dica de utilizar de forma mais segura, porque como a Nina disse, é perigoso o chat criar informação do nada. E se você também teve a criatividade, leu a Bíblia, né, como tem uma pergunta sobre Atos dos Apóstolos, você discorreu livremente, pode pôr lá qual que é a sua fonte. É o versículo tal do Atos dos Apóstolos, não tem problema nenhum. Você extraiu a sua mensagem, né, a partir da leitura da Bíblia, pode colocar. E como a gente entrou nesse assunto, eu vou compartilhar rapidinho um exemplo de como a gente espera, porque ano passado eu fiquei um pouco preocupado também, vou pedir licença pessoal, vou compartilhar rapidinho como que é um modelo de uma resposta que teve ano passado, por exemplo, tá? Que antes eu pensei, nossa, vou escrever um artigo, né, como o Adler disse, será que vão ter muitas páginas? Não necessariamente, depende do que você encontrar, mas vou dar um modelo de mais ou menos como é esperado, tá bom? Vou apresentar para eles aqui, peguei um aleatório, tá, gente? Uhum. Ó, por exemplo, esse é um trabalho do ano passado. A gente pega uma folha de Word, copia a pergunta primeiro, né? E abaixo começa a discorrer sobre ela. É isso. Essa pessoa aqui escreveu bastante, fez uma conclusão, introdução. Fique livre para escrever como você se sentir confortável. No finalzinho da pergunta, as referências que a pessoa utilizou. Aí, ó, sem muito rigor, assim, de formatação nem nada, logo abaixo você já pode começar. Pergunta 2. Copia lá e cola no Word. Discorra novamente. No final da pergunta, algumas referências. E assim, você vai continuando. Então, ó, o trabalho dessa pessoa deu 9 páginas. Dessa pessoa que é o Adler, tô vendo aqui. Ai, que trampo. Tio Mário Zanotto, a dele deu 7 páginas. Olha como ele escreveu. Cada um faz de uma forma. Ele copiou a pergunta, escreveu embaixo, entendeu? Não precisa parecer um TCC não, tá, gente? É algo simples, com o mínimo de organização, como a Nina disse, e a gente vai se dividir para ler. Então, só pensem nisso. Deixa bem separadinho qual que é a pergunta 1, qual que é a pergunta 2. Antes você coloca as fontes. Eu só achei uma única fonte. Não tem problema, coloca essa única fonte. Foi uma aula do padre fulano. Coloca lá o link do YouTube pra gente, não tem problema não. Foi nessa aula que eu vi. E assim a gente vai saber que você buscou em algum lugar uma fonte católica, tá bom? Acho que era mais isso que eu queria trazer. Exatamente. E assim, só para ressaltar, não tem certo e errado nas respostas, tá? São temas que nós três que estamos aqui, até mesmo o Preto, que vai nos acompanhar aí, né, como essa ajuda do clero aí no nosso projeto, a gente não tem 100% de domínio sobre o assunto também. Nós, há 6 meses atrás, estávamos pesquisando sobre isso, e, enfim, não tem certo e errado, é realmente um grupo de debate, é para a gente trocar ideia, é para a gente... Não precisa esgotar o tema, né, em uma pergunta, tipo, colocar, nossa, tudo que abrange esse tema. O legal, realmente, é uma resposta complementar a outra,
uma experiência de pesquisa complementar a outra, para que a gente possa ir conversando sobre isso e formando também a nossa convicção sobre o tema que a gente está conversando em encontro, né, em debate. Então, podem ficar muito tranquilos quanto a isso, não existe certo ou errado, não tem padrão de resposta, não tem pontuação, não tem nota, não tem nada. É só para a gente realmente desenvolver esse hábito de estudar junto e de trocar ideia e formar também a nossa convicção baseado no que a gente conversou aqui na aula. É só isso. E a gente vai aprender junto. Até porque vocês vão perceber que algumas perguntas, né, por exemplo, cite exemplos dos mártires, que foi uma que o Henrique pegou ali. Então, eu citei lá atrás alguns exemplos de alguns mártires que eu li, né? E agora talvez vocês vão ler de outros mártires e vão me apresentar esses mártires. E eu vou falar dos que eu li, e você do que você leu. Então, a gente vai ter essa troca, né? Então, essa experiência é realmente uma troca de conhecimento entre as pesquisas que nós fizemos, tá? Não é a gente ensinar, é nós aprendermos juntos pesquisando, tá? Então, é muito importante o que a gente vai ver antes do encontro. Então, leiam, estudem, peguem no YouTube. Para esse primeiro encontro, a gente vai usar muito a Bíblia, né? Porque vai falar da era apostólica, então peguem Atos dos Apóstolos, depois não vai estar fora da Bíblia, são coisas que não estão na Bíblia. Então, vocês vão ver que é muito legal para a gente pesquisar. Não são coisas que a gente escuta, por exemplo, numa missa, né? Numa homilia. Isso aí. Acho que é isso, né? É isso, pessoal. Sim. Sejam muito bem-vindos, a gente está à disposição. Pode mandar pergunta. Henrique, é domingo à tarde, não consegui fazer do jeito que eu queria. Não tem problema, manda lá para você contar sua presença. A gente vai estudar. Quando chegar, se você for sorteado, para responder, não se sinta frustrado, com vergonha. Falei assim, pessoal, isso que eu tenho para vocês. Eu muitas vezes fiz isso no passado, às vezes das 3 perguntas, igual aqueles memes, né? Que quando você começa a desenhar é bonitinho, o final já tá tudo torto. Acontecia, às vezes na primeira questão, falando, nossa, esse assunto eu acho muito massa, eu fazia uma resposta perfeita aos meus olhos, né? Aí a segunda já era aquela resposta mais meia boca, que eu achei não achei muita coisa, e vai ser assim. Vocês vão perceber que nem todo encontro vocês vão fazer do jeito que vocês às vezes gostariam, mas o importante antes de perfeito, tem que estar feito, né? Então a gente manda, e é isso daí, pessoal. É isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos. Vai ser um prazer estar com vocês durante esses 6 meses. Eu, particularmente, tive uma experiência muito bacana com esse grupo de estudos ano passado. Foi algo que realmente me aprofundou demais na vivência da minha fé. Enfim, sintam-se livres para durante os encontros, partilhar também experiências pessoais que vocês tiveram pesquisando, enfim. E estamos aqui, né, à disposição para qualquer dúvida. E vamos iniciar essa nossa jornada aí, com muita animação, com muita alegria, que eu prometo que vai ser muito legal, muito bacana. Obrigada por vocês estarem com a gente. E até quarta-feira. Bem-vindos e até quarta. Tchau. Até mais, pessoal. Valeu. Parar a gravação aqui. Agora sim. Nossa, tchau. que bacana. Ainda